Ichikawa sai do banheiro e pergunta dos outros. Então percebe o que aconteceu. Eles correm até o metrô, mas não chegam a tempo. Yamada fica triste e pede desculpas. Ichikawa fala que está tudo bem, que o próximo está vindo, e se pergunta por que está sorrindo. Então nota que a garota estava chorando e sugere de esperarem sentados. Ele fica pensando que é por sua culpa dela estar chorando, então compra uma bebida para ela. Yamada aceita, mas fica sem jeito. Ele fala que deveria ter falado mais alto e claro para os outros, fazendo a garota imaginar a cena e começar a rir. Então ela nota que ele se sentou longe. Dentro do metrô, Ichikawa se pergunta quão famosa Yamada é. Depois de mais passageiros entrarem, ele tenta se mover, mas a garota o pega pela mochila e diz que irão se separar novamente. Ela agarra a mochila dele enquanto conversam sobre o relacionamento da Hara e do Kanzaki. Ela comenta que é loucura namorar alguém da sua classe, mas que seria mais divertido manter segredo, e pergunta a opinião dele, pegando-o de surpresa. Sem saber o que responder, ele fala talvez. Eles se reúnem com o resto do grupo e Chihiro pede desculpas, já que é encarregada do grupo. Yamada diz que está tudo bem, que todos cometem erros. Ichikawa conta para sua família como a visita ao trabalho foi bagunçado. Sua irmã diz que ele já contou isso no dia anterior. Ele fica envergonhado e fala que contou para a mãe, então se levanta dizendo que precisa ir. Sua irmã fala com um sorriso travesso que ele está se divertindo na escola. Ichikawa vai para a escola dizendo que não tem nenhum amigo, mas o rosto da Yamada aparece em sua mente, então se pergunta se é porque ele gosta dela. Yamada estava na frente do colégio. Ele se pergunta se ela está esperando por alguém e tenta passar por ela. Ela segura a bicicleta dele e o cumprimenta. Ele a cumprimenta de volta. Ela entrega alguns volumes do mangá Kimihiro Okitabe para ele e fala que disse que ia emprestar. Ele pergunta por que agora. Ela responde que irá sair mais cedo e não poderá ir até a biblioteca. Então começa a comentar sobre a história e ele pergunta se ela não deu um mega spoiler. A garota cobre a boca. Depois tenta corrigir dizendo que é só no meio do terceiro volume. O garoto a para enquanto guarda os mangás. Ele começa a andar. Ela o acompanha e pede para ler o mangá. Ele pergunta se ela não está esperando alguém no portão. Ela responde que sim e se afasta lentamente. Então seguem caminhos opostos. Ichikawa estava lendo na biblioteca quando Yamada entra e fala que ele está sentado, deixando o garoto surpreso e confuso. Ela comenta dele ter falado que consegue se lembrar das coisas que lê em pé e nota que ele não está lendo o mangá. Ele fala que prefere ler em casa. Ela tenta tirar o livro das mãos dele enquanto manda ler o mangá. Ele resiste e ela acaba trombando com ele. Ambos pedem desculpa ao mesmo tempo. Yamada fala que vai embora. Ele a chama por reflexo e pergunta se ela irá para a escola no dia seguinte. Ela responde que sim, que também virá para a biblioteca. Ele pensa que talvez esteja se divertindo na escola. Ichikawa lê o mangá em seu quarto e se pergunta como Yamada lê, fazendo várias poses. Farelos de bolacha caem nele e ele pensa nela comendo enquanto lê o mangá, deduzindo como ela lê. Ichikawa lavava sua mão na escola quando Yamada chega e pergunta se ele leu, surpreendendo-o. Adachi vê os dois conversando. Ichikawa começa a ler o mangá nas escadas. Adachi aparece e ele esconde o mangá e o garoto pergunta por que ele estava falando com Yamada, que eles parecem muito próximos, e pergunta se ela tem um namorado, que imaginou que ele saberia por ser próximo dela. Então pede para ele não contar para ninguém que perguntou isso. Ichikawa concorda e diz que ele é ousado por ir atrás dela. Ele responde que não pode fazer nada, já que gosta dela. Ichikawa pergunta quanto tempo ele gosta dela. Adachi dá uma resposta indecente, fazendo Ichikawa se perguntar se ele realmente gosta da Yamada. Então pergunta o que ele gosta nela. Adachi fala da aparência dela, e Ichikawa fala que já vai indo, enquanto se pergunta por que acha nojento quando falam de forma depravada sobre ela, mesmo ele já tendo olhado para ela da mesma forma. E se esse sentimento é um sinal de que ele realmente gosta dela. Ichikawa vai até a biblioteca, ainda em dúvidas. Yamada estava preocupada, olhando para algo, um aviso para não comer na biblioteca. Ele comenta que é óbvio que não se deve comer na biblioteca. A garota pergunta que se é óbvio, porque o aviso, já que ninguém come ali, então ri da própria piada. Ela comenta que alguém sabe que ela come ali. O garoto começa a fazer uma lista de quem sabe disso, e ela tenta pará-lo. Então sugere de irem perguntar para o professor responsável da biblioteca. Ichikawa comenta do incidente com o saco de salgadinho no lixo. Ela diz que não faz sentido, já que não jogou nada fora, e que o culpado ainda deve estar solto. Pela reação dela, o garoto percebe que não foi uma piada. A professora fala que achou um pacote de bala no chão, que se permitirem isso, mais doces podem ser encontrados, que algumas pessoas não entendem o óbvio até verem um aviso. Yamada começa a entrar em pânico. Ichikawa fica preocupado que seja o último dia que a garota vai até a biblioteca,
mas não é como se ele se importasse, já que eles só conversam porque ele estava ali. Yamada abre um pacote de chocolate e começa a comer enquanto fala que um sinal não mudará nada, que ela sabe dos riscos. O garoto fala para ela que se a professora a pegar, então ele vê a professora andando atrás das estantes. Na fração de segundos que a professora sai de trás das estantes e se vira para eles, Ichikawa segura a mão da garota que estava com o chocolate, enquanto pensa que a ama muito. A professora tosse e ele solta a mão da garota. Ele pede desculpas para ela, que olha para a mão, o chocolate derretido, e a esconde. Ele fala que ela deveria lavar a mão. Ela o manda ir para o outro lado. Ela lame as mãos enquanto ele está de costas e as esconde quando ele olha. Na porta, ele fala para ela se segurar nos doces. A garota fica triste, mas concorda. Ichikawa sai da biblioteca pensando que é o fim. Em outro dia, o garoto fica surpreso, pois Yamada estava na biblioteca. Ela fala que pensou em fazer sua lição de casa. Ele nota que ela escondia um pacote de doces embaixo do caderno. Ela diz que está se segurando nos doces para um terço. Ele fala que a quantidade não era o problema, que ela não muda. Então pergunta quem será que jogou a embalagem no lixo. Ela pergunta se não foi ele, já que ela deu uma embalagem para ele jogar fora. Ele se lembra o que fez com a embalagem e diz que não jogou. Ela pergunta o porquê e insiste, deixando-o envergonhado. E esse foi o episódio 6.